Olá a todos, bem-vindo a esse canal que vai ser sobre uma atividade de geração de computadores. Meu nome é Luiz Eduardo e hoje veremos uma história que é a espinha dorsal de todo o mundo moderno. Olá pessoal, me chamo Rodrigo e começando aqui, parem por um segundo e pensem no seu telemóvel. O poder que ele teve levou menos de um século para ser desenvolvido, começando com máquinas que eram os verdadeiros armazéns. É uma velocidade impressionante. Vamos embarcar na história das 5 gerações de computadores, desde a eletricidade bruta, da primeira geração até a inteligência artificial do futuro. Prepare-se para desvendar os grandes saltos tecnológicos, quem os inventou, como funcionava e, claro, quem está agora a construir os chips que farão a próxima revolução. O início brutal. A primeira geração começou na urgência da guerra. O componente central era a válvula eletrônica, um tubo de vidro que controlava o fluxo elétrico. Eram literalmente máquinas de fumo. O ENIAC, um dos primeiros gigantes, tinha cerca de 18 mil dessas válvulas. Ocupava uma sala enorme, pesava 30 toneladas e o pior, gerava um calor infernal. A fiabilidade era um pesadelo. Uma única válvula queimava dezenas de vezes por dia, exigindo uma equipe de engenheiros a trocar lâmpadas constantemente. E o consumo de eletricidade absorvia a energia de um quarteirão inteiro. Além da manutenção física, era claro, a programação era inacessível. O código era linguagem de máquina, ou seja, binário, inserido através de cartões perfurados, tipo papéis. Imagine só, ligando e desligando objetos no painel. O objetivo era primário, cálculos balísticos e decifrar códigos. Mas, apesar de tudo, estas máquinas provaram que a computação eletrônica era o futuro. Elas fizeram o trabalho que exigia anos de cálculo humano em apenas horas. Eram os monolitos do mundo da informática. Bloco 2, a eficiência do transistor. A loucura da primeira geração termina com a invenção do transistor nos Bell Labs. Bell Labs, que é uma empresa hoje que é subsidiária da Nokia. Um evento que valeu o prêmio Nobel. E este é o nosso segundo grande salto. O transistor era infinitamente superior. Era menor que uma unha, não produzia calor e funcionava com frações da energia da válvula. Além disso, a sua velocidade levou o processamento para o microsegundos. Finalmente, os computadores tornaram-se fiáveis. Essa fiabilidade permitiu uma mudança crucial no público-alvo. Os computadores saíram dos laboratórios secretos e foram para as grandes corporações e universidades. A informática passou a ser vista como uma ferramenta de gestão em negócios. E o software acompanhou. A programação tornou-se mais intuitiva com o surgimento das linguagens de alto nível. O Fortran para equações científicas e especialmente o COBOL para processamento de dados comerciais, os programadores já não precisavam de ser físicos, podiam ser matemáticos e contabilistas. O conceito de um mini computador começa a surgir aqui, preparando o palco para a próxima consideração. Bloco 3. O chip que mudou tudo. Se o transistor foi a miniatura, a terceira geração foi a integração. Graças aos avanços em semicondutores, conseguimos criar o circuito integrado, ou o chip. Agora, em vez de soldar transistores individualmente, conseguimos colocar dezenas, depois centenas, numa única pastilha de silício. Isso fez a velocidade disparar para os nanosegundos. Consolidou a lei de Moore, que previa o crescimento exponencial do poder de processamento. Com tanto poder, o sistema operacional precisou de evoluir. Surgiram SOS complexos que geriam o recurso da máquina de forma eficiente. O conceito de multiprogramação, executar vários programas ao mesmo tempo, nasceu aqui. E isso foi a chave para o mercado. A IBM System 360 dessa era foi revolucionário porque clientes podiam atualizar o seu hardware do modelo pequeno para o grande sem ter que reescrever todo o seu software. Pela primeira vez, o investimento em software valia a pena. Bloco 4, a democracia tecnológica. Agora chegamos à geração que transformou a sociedade. A quarta geração é a era do microprocessador. O microprocessador é a CPU inteira num só chip. O primeiro, o Intel 4004 de 1971, deu o pontapé de saída. O corte de custo foi tão radical que permitiu o nascimento do computador pessoal chamado PC.
Essa é a história que a maioria conhece. De repente, o computador saiu do controle centralizado de empresa e foi para a secretaria individual. O Apple II e o IBM PC tornaram-se ferramentas de consumo de massa. E o uso tornou-se fácil graças ao desenvolvimento de interface gráfica do utilizador GUI, popularizada pela Apple, e ao mouse não precisávamos de digitar códigos complexos para tudo. Clicar e arrastar tornaram-se a norma. E claro, dessa geração não é nada sem internet. A interligação de redes, que começou nos anos 60, explodiu aqui, tornando a informação global e redefinindo completamente a economia. E a política? E a nossa vida social? É a era da tecnologia ubíqua. Bloco 5, o salto para a inteligência. Onde estamos hoje? Na quinta geração. O foco não é só hardware, mas a inteligência. É a era da inteligência artificial, do machine learning, IA, das redes neurais e da capacidade de máquinas de aprenderem com dados e informações. Isso requer uma mudança de paradigma, o processo paralelo, onde milhares de cores trabalham juntos. A infraestrutura é a cloud. E os dispositivos móveis. O poder do processamento está sempre conosco, seja no telefone, no carro autônomo ou no servidor gigante. Mas para que a IA funcione, os chips têm de ser absurdamente densos. E aqui está o nosso segredo industrial. A empresa holandesa ASML. A ASML é fundamental. Eles detêm o monopólio da máquina mais sofisticada do mundo, a litografia ultravioleta extrema. Pense nela como uma impressora que escreve circuitos em silício com a luz no comprimento de onda minúscula. Sem essa precisão, não conseguiríamos fabricar os chips de 3 ou 2 nanômetros que alimentam a IA mais avançada. Em suma, a ASML não fabrica só os chips, mas é a ferramenta única que fabrica a ferramenta que torna o futuro da computação possível. Eles são um gargalo e um motor secreto da quinta geração. Bem, próxima fronteira, né? Uau, Luiz. Que viagem! Saímos do calor das válvulas para a complexidade quântica dos chips modernos. É uma história de constante miniaturização e aumento de poder. É história contínua. Já se fala em computação quântica e biológica. A lei de Moore ainda pode ter surpresas. E agora queremos saber de vocês. Qual das 5 gerações vocês acham que teve o maior impacto na vida diária? E qual a vossa teoria sobre o que virá depois da IA? Deixem os comentários. Se gostarem desse mergulho profundo, é claro, bem óbvio, deixe o like e compartilhem. Meu nome é Luiz Eduardo Oliveira Dick. E eu sou o Rodrigo. Muito E nos adeus. vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio.